Olá, bom dia! Mais uma semana que se inicia, mais uma segunda-feira do mês de outubro, e eu creio que nós já estamos na presença do Senhor, buscando a Ele, e Ele está conosco todos os dias. E dando sequência aí à nossa série de mensagens sobre o livro de Jonas, fazendo a leitura do livro de Jonas. Nós ainda estamos no capítulo 2. Se você não acompanhou, se você não escutou, temos as mensagens aí para você escutar lá no canal, não é? Você que assiste direto no canal e outros que vão pelo link, enfim, no canal você encontra todas as mensagens e você pode aí acompanhar, fazer a retomada lá do livro de Jonas, que é a sequência aí que nós já estamos, acredito eu, para mais de 5 dias. E hoje nós vamos fazer a leitura, né, novamente, do versículo 8. Versículo 9. Né? Nós já lemos todo o versículo 2, que vai até o versículo 10, mas além do versículo 9, tem uma mensagem que eu gostaria de compartilhar com você. Uma mensagem, na verdade, são duas coisas que ali mostram que nós devemos ter. O primeiro é o agradecimento, ser grato a Deus, ser grato só pelas coisas grandes e boas que aos nossos olhos parecem ser boas. Não, ser grato também simplesmente, e a maior dádiva é de nós acordarmos, de nós estarmos respirando e do Senhor ter sido misericordioso para conosco, para nos dar um novo dia. Um novo dia para fazermos diferente, um novo dia para tentarmos novamente, um novo dia para nos reconciliarmos com Ele, um novo dia para buscarmos a Ele. Então o Senhor está nos proporcionando este novo dia e por isso, só por isso, devemos ser gratos. E mesmo assim, a maior gratidão é do Senhor ter morrido por mim e por você, termos recebido a graça do Senhor. Essa é a maior gratidão que nós temos que ter. Por mais que nós não venhamos ganhar, não é como nós pensamos, mas nada do Senhor. Ele já fez o que tinha que ser feito, ele já fez a maior graça que poderia estar nas nossas vidas, e isso tem que estar todos os dias, constantemente, em agradecimento na nossa vida, que foi a vida do Senhor Jesus por mim e por você. Aqui no versículo 9, vamos fazer a leitura, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Aqui Jonas que estava falando, né, que ofereceria sacrifício ao Senhor em forma de agradecimento, né? O sacrifício dele era agradecer ao Senhor, porque na verdade ele estava numa situação ali dentro da barriga do peixe, dentro das entranhas do peixe, passou por momentos muito difíceis, comparados até ao inferno, né? Nós podemos ali fazer a alusão a isso pela descrição do capítulo, e ele fala ainda mais: o que votei, pagarei. Né? A palavra de Deus aqui não fala exatamente o que Jonas votou ao Senhor. Nesta conversa, nesse diálogo que foi proporcionado a ele lá nas entranhas do peixe, nas entranhas do inferno, conforme ele se refere, ele teve essa conversa com o Senhor e provavelmente ele votou alguma coisa ao Senhor, ele prometeu ao Senhor, e que nós aqui pensamos que seja dele ter ido lá a Nínive e cumprir, enfim, o chamado dele. Mas isso é uma especulação, né? Uma das coisas poderia ser essa, porque ele foi, não é? Mas pode ter outra coisa aí que não foi mencionada, que ele votou ao Senhor e, portanto, ele pagou, ele disse que iria pagar ao Senhor este voto, não é? Ele disse que o que votei, pagarei, porque do Senhor vem a salvação. E a palavra de Deus nos fala com relação ao voto, não é? Ou seja, nós jurarmos, nós prometermos alguma coisa. A palavra de Deus nos fala lá em Eclesiastes, no capítulo 5, ali especificamente no versículo 5 também, né? Capítulo 5, versículo 5. Mas se você ler um pouquinho antes, no capítulo 5, a partir do versículo 2, vamos fazer a leitura lá, Eclesiastes 5, 2, já tem aí uma prévia sobre nós votarmos alguma coisa, prometer alguma coisa a Deus, tá bom? E diz assim, no versículo 2, Eclesiastes capítulo 5. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo.
porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes, do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Nem digas diante do anjo que foi erro, porque razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos. E aí vai falando de outras coisas também, mas o que eu quero aqui focar com você é sobre nós votarmos algo ao Senhor, ou seja, prometer ao Senhor alguma coisa. Ele não se agrada dos sacrifícios, das promessas de tolos. Se nós prometemos algo para o Senhor, se nós prometemos fazer algo para Ele, se nós prometemos muitas vezes, não é? Até mesmo há pessoas que prometem, se eu for curado de tal coisa, eu vou fazer outra coisa. Se o Senhor me der aquela chance, aquela oportunidade que eu preciso, se o Senhor mudar a minha vida, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou fazer aquele outro. Enfim, qualquer coisa que você faça de voto, de promessa, que você diga que vai fazer para o Senhor, que você faça, porque Ele não se agrada de sacrifícios de tolos. Né? Ali no versículo 4 ele fala, porque não se agrada de tolos. Se nós não cumprimos aquilo que nós prometemos a Ele, nós somos tolos, e Ele não se agrada nada disso, tá bom? E o que votares, paga. Mas se você não quer entrar neste jogo, se você não tem certeza absoluta que você pode cumprir o voto que você está pensando ou alguma coisa, não votes. O Senhor não se agrada, Ele não vai se ofender se você não votar alguma coisa. Porque é melhor você não votar, não é? Do que não pagar. Então diz assim, melhor é que não votes do que votes e não pagues. Tá bom? Então se você prometer algo para o Senhor, apresse-se em cumprir, porque o Senhor, com certeza, cumpre a sua palavra. Ele cumpre o que nos prometeu. Agora, nós, homens falhos, nós muitas vezes deixamos de cumprir. Então, é melhor nós examinarmos muito bem se podemos ou não cumprir. Não é? E melhor ainda é não cumprir nada, mas fazer aquilo que agrada ao Senhor. Né? E deixo essa mensagem para você, e não só aquilo que nós prometemos ao Senhor. Aqui também, se nós não podemos ser tolos ao prometer alguma coisa ao Senhor e não cumprir, nós também não podemos comprometer as coisas às pessoas e não cumpri-las. Há muitas pessoas que dizem, né? Por exemplo, um exemplo bem simples. Pode deixar. Eu estarei lá tal dia, a tal hora. E muitas vezes nessa simples coisa não paga. Então não prometa. Nós não podemos prometer algo que nós não temos certeza de que vamos cumprir. Se aconteceu algum imprevisto, é algo que não é comum acontecer, bom, aí é outro caso, né? Com relação a pessoas, né? Porque com Deus, aí você se acerta com Deus. Melhor é que você pague logo o que você deve, o que você prometeu ao Senhor. Mas agora, se referindo a homens, claro que acontecem imprevistos. Não é? Quando nós fazemos um acordo com alguém, quando nós prometemos algo a alguém e acontece algum imprevisto, claro que a outra pessoa, nós explicando, ela vai entender. Porém, às vezes acontece muitos imprevistos, né? Há pessoas que prometem e nunca cumprem, porque sempre acontece um imprevisto, sempre acontece alguma coisa. Ou simplesmente elas ignoram e nem se lembram mais daquilo que prometeu. Então, que nós tenhamos palavra, né? Que nós venhamos ter temor ao Senhor. Ao momento que nós falamos para alguém que vamos fazer tal coisa, até mesmo para uma criança. Né? Muitas vezes o pai ou a mãe diz, fulaninho, né? Sai com você, tá louco para comer tal coisa, um doce, pede um brinquedo. E aí você naquela pressa de andar, ou de sair daquele lugar, ou de ter de resolver outras coisas, você até diz para aquela criança, não, pode deixar que o papai e a mamãe vai te dar. Né? Ou outro dia, quando eu passar, eu vou comprar. Ou na volta, a gente compra, na volta a gente pega. Não é porque é uma criança que você não vai cumprir. Se você prometeu, você tem que cumprir, porque isto vai servir também de exemplo para a criação dos seus filhos. Se você não cumpre aquilo que você prometeu a ele, ele vai aprender que também ele pode fazer e falar que vai fazer tal coisa e assim não fazer. Porque papai, ou a mamãe, ou o tio, ou a prima, ou enfim,
a relação que você tem para com esta criança, ela vai aprender também que isso aí é correto, que isso aí é comum. Então, não importa a quem. E se você não tem saída, eu não tinha resposta naquele momento, a criança estava importunando, ou eu tinha que fazer tal coisa, e aí eu prometi, aí eu falei que ia fazer tal coisa, no fim, nem fiz, mas isso é papo de criança, não é papo de criança não. Tá bom? É por isso que hoje há muitas pessoas que mentem, há muitas pessoas que prometem as coisas, que falam que vão fazer tal coisa e não fazem. Eu vejo muito isso, e comigo já muitas pessoas falaram, eu pode deixar que tal dia, né, eu faço tal coisa, pode deixar que tal dia eu te pago, tal dia não sei o quê, e nunca acontece, ou sempre tem um imprevisto, sempre tem uma desculpa. Então isso não é de um cristão. A nossa palavra, né, a própria palavra do Senhor diz, seja o seu falar sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. E eu não estou aqui sendo, vamos dizer, isso é fanatismo, isso é besteira, isso não ocorre, enfim. Não. Nós estamos vivendo muitas vezes, não é? Nós vimos as pessoas falarem blá, 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 muitas coisas que não cumprem. Elas falam, mas não cumprem. Elas prometem pagar. Quantos hoje devem, né? E agora falando de valores, devem para banco, fazem empréstimos e não pagam. Cumpriram, elas estão ali fazendo um voto. Ou seja, eu vou tirar tanto e vou te pagar. E muitas vezes não pagam. E aí pegam outro empréstimo para pagar outro empréstimo, compram no cartão de crédito, compram no boleto e não pagam. Né? Não, mas foi realmente apertado esse mês, eu não consegui. Aí no próximo mês também tem outra desculpa que foi apertado. Pare para pensar. Se você não pode pagar, se você não pode fazer este acordo, se você não pode prometer que vai pagar, não compra. Não pegue algo emprestado se você não vai ter condições, se acontecer um incidente, de pagar a outra pessoa aquilo que você pegou emprestado. Então, são coisas tão fundamentais que hoje já se perderam. Muitas pessoas não têm mais essa procedência no falar. Elas agem por engano mesmo e achando que isso é normal, que isso é coisa do dia a dia, que isso acontece. E não é normal. O normal é nós falarmos que vamos fazer tal coisa e fazemos. O normal é nós, se formos comprar alguma coisa, nós pagarmos. Então, nós somos exemplos para outras pessoas e até mesmo para as crianças, aí dizendo como exemplo que eu citei anteriormente. E são pequenas coisas, parecem tão pequenas para nós, mas que não são. Que vão ter uma consequência como um efeito dominó. E aí aumenta-se os números de pessoas inadimplentes, de pessoas mentirosas, de pessoas que não cumprem com aquilo que devem fazer, não cumprem com aquilo que prometem. Então não vamos prometer nada daquilo que a gente não possa pagar, tá bom? Assim como a Deus, não vamos ser precipitados, porque Ele não se agrada de tolos, que não sejamos tolos, não é? E Jonas, voltando para lá, para a mensagem de Jonas, né? Jonas falou que ele iria pagar ao Senhor aquilo que ele devia. Bom, então não sabemos ao certo exatamente o que ele prometeu ao Senhor, mas ele disse que iria pagar. E que sejamos gratos desde já por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu deixo essa mensagem para você meditar, que ela fique no seu coração pulsando, para que a gente venha nos examinar, para que a gente venha cuidar as nossas palavras, aquilo que prometemos, aquilo que dizemos sim a alguém, aquilo que dizemos não a alguém. Se falamos não, é não. Se falamos que vamos em tal lugar, marcamos com alguém, somente um imprevisto muito grande poderá nos parar, tá bom? Que sejamos fiéis naquilo que nós prometemos. E se não temos condições, se somos uma pessoa que encontra dificuldade para isso, não prometa nada. Não é errado, é melhor você não prometer nada. É bem melhor do que você não cumprir, tá bom? Fica essa palavra aí para você meditar, que essa palavra venha ao nosso coração e venha surtir efeito nos nossos dias. Que Deus te abençoe e esteja com você nesta nova semana e que você esteja com Ele, tá bom? Um abraço e até uma próxima mensagem.
se Deus assim quiser. Tchau!